Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma dúvida de um dos inscritos do canal. Nós temos aqui uma circunferência grande que está tangenciando essas duas retas, esta reta aqui e esta reta aqui num ângulo de 90 graus. Né? Temos essa tangência, as circunferências azul e verde elas também estão se tangenciando aqui neste ponto. A distância do ponto A, né? Essa distância aqui é do ponto A até o ponto B, que é este ponto aqui, vale 13,5. O diâmetro dessa circunferência menor é 3, né? O raio dela, portanto, vale 1,5, que é essa distância aqui. Então, essa distância que vai daqui até aqui, ó, vale 0,5. E, diante dessa situação, o que a gente tem que descobrir? A gente tem que descobrir qual é o valor do raio desta circunferência grande. Então, a estratégia aqui é a gente construir um triângulo retângulo, né? Então, vamos ligar os dois centros da circunferência. A gente sabe dos nossos conhecimentos da geometria plana que quando a gente liga dois centros de uma circunferência que se tangenciam, né? Esse segmento de reta vai passar aqui, ó, neste ponto de tangência. Nós vamos fazer também um segmento de reta nesse sentido, ó, daqui para cá. Aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Então, aqui vamos fazer um ângulo de 90 graus. E vamos fechar o nosso triângulo, que é esse triângulo aqui, o nosso triângulo retângulo. Bom, a gente sabe também que os raios de uma circunferência, né, formam com essas retas tangentes no ponto de tangência ângulos de 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E aqui, ó, também temos um ângulo de 90 graus, né? Porque a gente sabe que o raio, que é esse raio aqui, né? A medida desse segmento aqui, ó, ele forma com esta reta tangente aqui de baixo, ângulo de 90 graus no ponto de tangência. Nós vamos trabalhar com este triângulo aqui, ó. Esse triângulo vai ser suficiente para a gente descobrir qual é o valor do raio, né? Vamos chamar de R maiúsculo, o raio dessa circunferência grande. E vamos analisar o seguinte, ó, qual que é o valor desta medida aqui, ó, desta medida, né, que eu estou fazendo aqui em preto. Ó. Bom, a gente sabe que o raio da circunferência verde vale 1,5, né, a distância daqui até aqui, né, tudo isso daqui vale 1,5. Mas como daqui até aqui tem medida igual a 0,5, então 1,5 menos 0,5 vai dar 1. Logo, essa distância aqui, né, essa medida vale 1. Né, que é este segmento aqui. Então, temos que isso aqui vale 1. E agora a gente consegue descobrir qual é o valor deste cateto deste triângulo retângulo. Porque, olha só, como daqui até aqui vale R, né, R maiúsculo, e como daqui até aqui vale 1, né, porque aqui essa medida vale 1, esse objeto aqui, ó, é um retângulo, né, por construção. Então, a medida desse cateto, a medida do cateto desse retângulo aqui, melhor dizendo, vai valer R menos 1. Né? Se a gente pegar o R e diminuir de 1, vai dar o R menos 1, que é a distância daqui até aqui. Agora, qual é a distância daqui até aqui? Ou seja, qual é o valor deste outro cateto? Bom, a gente sabe que do ponto A até o ponto B, temos medida igual a 13,5. Então, se a gente pegar 13,5, né, e diminuir desse segmento aqui, ó, nós vamos encontrar o valor desse segmento. Mas qual é o valor deste segmento? R. Né? A medida desse segmento aqui é R, ó, porque este quadrilátero aqui, ó, ele é um retângulo. Na verdade, ele é até mais do que um retângulo, ele é um quadrado. Né? E portanto, essa medida aqui vale R. Logo, se a gente fizer a distância do ponto A até o ponto B, que é 13,5, menos R, menos essa parte aqui, a gente vai obter essa distância, né? Que é exatamente igual ao lado, né, ao cateto desse triângulo retângulo. Então, aqui, essa medida vale R, ou melhor, vale 13,5, 13,5 menos R. E qual é o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo? Bom,
Daqui até aqui temos R, né, que é o raio da circunferência. E daqui até aqui é o raio da circunferência menor. Ou seja, esse triângulo retângulo tem uma hipotenusa que vale R mais 1,5. Porque o R minúsculo, né, que é o raio da circunferência verde, da circunferência menor, tem medida igual a 1,5. Então, estamos diante de um triângulo retângulo e os lados desse triângulo retângulo estão todos em função de R. Agora a gente usa o teorema de Pitágoras e descobre o R. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, R menos 1 ao quadrado mais 13,5 menos R ao quadrado é igual a R mais 1,5 ao quadrado. Quanto que é R menos 1 ao quadrado? Ó? É R ao quadrado menos 2 vezes R mais 1. Mais, quanto que é 13,5 menos R ao quadrado? Bom, isso vai dar 13,5 ao quadrado, daí menos 2 vezes 13,5 vezes R. 2 vezes 13,5 dá 27, né? Porque 2 vezes 13 dá 26, né? E 2 vezes 0,5 dá 1. Então, 2 vezes 3,5 dá 27. Então, ficamos com menos 27 vezes R mais R ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a R ao quadrado mais 2 vezes R vezes 1,5 dá 3 R's. Mais 1,5 ao quadrado. Agora, perceba que a gente pode cancelar um R que está do lado esquerdo com um R que está do lado direito. A gente pode cancelar este R ao quadrado aqui, melhor dizendo, com este R ao quadrado. E daí nós vamos ficar aqui do lado esquerdo com o R ao quadrado, né? Daí, olha só, menos 2R com menos 27R dá menos 29R. E daí nós vamos juntar esse 1 mais esse 13,5 aqui, ó. Mais 1 mais 13,5 ao quadrado. Isso aqui é igual a 3R mais 1,5 ao quadrado. Então, o 3R a gente passa para o lado esquerdo, vamos passar tudo agora para o lado esquerdo. Então, vamos obter R ao quadrado menos 29R, né, com menos 3R. Isso vai dar menos 32R. Então, vamos colocar aqui menos 32R mais 1 mais 13,5 menos 1,5 ao quadrado. Isso daqui é igual a zero. Então, quanto que vai dar isso? R ao quadrado menos 32 vezes R mais 1. Aqui a gente pode usar a diferença de dois quadrados, né? A ao quadrado menos B ao quadrado é A menos B vezes A mais B. Então, essa parte aqui a gente pode escrever assim, ó. 13,5 menos 1,5, né? Vezes 13,5 mais 1,5 mais 1,5. E isso daqui tudo é igual a zero. Logo, o R ao quadrado menos 32 vezes R mais 1 mais... Quanto que é 13,5 menos 1,5? Isso dá 12. Né? Quanto que é 13,5 mais 1,5? Isso dá 15. Então, tudo isso aqui é igual a zero. Ou seja, vamos obter R ao quadrado menos 32 vezes R mais 12 vezes 15 dá 180, mais 1 dá 181. Então, nós temos essa equação aqui do segundo grau. Ó. R ao quadrado menos 32 vezes R mais 181. E agora a gente usa fórmula de Bhaskara, né, para descobrir qual é o valor desse R. Então, o R vai ser igual a quanto? Menos 32 que dá 32, mais ou menos a raiz quadrada de quem, né? Quem é o discriminante desta equação do segundo grau? É o menos 32 ao quadrado, que é o mesmo que 32 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 181.
81, dividido tudo por 2. Logo, o R vai ser 32, mais ou menos, a raiz quadrada de 32 ao quadrado menos 4 vezes 181. Se você fizer 32 ao quadrado e diminuir de 4 vezes 181, isso vai dar 300. Então vai ficar 32 mais ou menos raiz de 300 dividido por 2. Só que o 300 é 3 vezes 100, né? Então, raiz quadrada de 300 é a mesma coisa que 10 raiz de 3. Então, a gente já pode colocar assim, ó. Podemos colocar 10 raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Logo, o R é igual a 16 mais ou menos 5 raiz de 3. E perceba que a gente vai descartar a possibilidade do R ser 16 mais raiz de 5 sobre 3, né? Porque perceba que a distância daqui até aqui, ó, a distância daqui até aqui vale já 13,5, né? Do ponto A até o ponto B. E a distância daqui até aqui, que vale o R, tem que ser menor do que 13,5. Que é o R igual a 16 menos 5 raiz de 3. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta. O raio dessa circunferência é 16 menos 5 raiz de 3. Então, que dá aproximadamente 7,3, né, que eu fiz ali na calculadora. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.